O Senhor o abençoe, irmão Neville. Tão contente em estar de volta à igreja esta noite, só um pouquinho rouco. Uma mensagem um tanto longa esta manhã e estou sem dúvida contente, todavia, de que ela tenha estado aqui. Eu mesmo apreciei trazê-la e espero que vocês tenham apreciado ouvi-la. Não se esqueçam agora, sempre se lembre disto, que estas são as coisas que edificam o servo de Cristo. Veja, fé primeiro, então virtude, e agora lembre-se, o Espírito Santo não pode coroar o edifício de Deus até que estas coisas estejam operando pelo Espírito. Não importa o que você faça, veja, essas são as coisas que edificam o corpo de Cristo. Veja, essas coisas. Agora, não se esqueça disso, que esta que é primeiro é a sua fé. Virtude, ciência e assim por diante devem ser acrescentadas a ela até que a estatura completa de Cristo se manifeste. Então o Espírito Santo vem sobre isto e o sela como um corpo. Estas coisas são imprescindíveis. Portanto, Jesus disse, por seu fruto são conhecidos. Veja, fruto. Você não poderia dar fruto sem estas coisas para o produzirem em você. E então, quando tudo isso toma o lugar do mundanismo e da impiedade e assim por diante, então toda incredulidade é lançada fora, então todas as coisas do mundo já passaram, então não há nada senão uma nova criatura em Cristo. E então, Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Selados no reino de Deus. Agora, não se esqueça disso. Mantenha isso em mente agora. Requer-se estas coisas primeiro. Então, o selar é o Espírito Santo, a coroa que nos sela no corpo. Muito bem. Nós temos um pedido agora pela irmã Little, de Chicago. Seu esposo sofreu um acidente de automóvel e encontra-se à beira da morte. Irmã Little e Edith Wright, nossa irmãzinha aqui que conhecemos há tanto tempo, ela está muito mal em sua casa esta noite. E queriam anunciar isso à igreja de modo que pudéssemos todos orar juntos por este pedido. E agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Nosso precioso Pai Celestial, estamos nos reunindo ao redor pela fé no trono de Deus. E estamos pedindo misericórdia divina para estes pedidos. O irmão Little, um acidente de carro, próximo da morte. Deus ajuda-o. Que o Espírito Santo esteja ao lado da sua cama e o traga de volta a nós, Senhor. E a pequena Edith Wright lá, eu rogo, Deus, que o Espírito Santo esteja ao lado da sua cama esta noite. Ele restaure a saúde. Concede isto, Pai. Tu prometeste estas coisas e nós cremos nelas. E como estávamos pensando esta noite, que a distância não quer dizer nada para ti. Tu és exatamente tão grande numa parte do mundo quanto és em outra, porque tu és onipresente, onipotente e infinito. E rogamos, Pai, que tu concedas estes pedidos através do nome de Jesus Cristo. Amém. Muito contente em estar aqui esta noite novamente sei que está quente, foram 3 reuniões consecutivas e sei que alguns de vocês têm até 500 milhas para dirigir entre agora e de manhã. E começando depois de amanhã, tenho 1.400 para dirigir depois disso. Assim, eu confio que tenha sido de muito proveito para todos vocês e tem sido de grande proveito para mim visitá-los. Há só uma coisa que pedimos, tantos são impedidos de entrar porque não há lugar. Não podemos superlotar demais os corredores. O corpo de bombeiros não vai tolerar isso. Assim, estamos tentando agora conseguir uma igreja um pouco maior para que quando estivermos aqui, possamos ter acomodações para o povo.
E agora, a qualquer hora, vocês são sempre bem-vindos aqui ao tabernáculo, onde não temos nenhum credo senão Cristo, nenhuma lei senão o amor, nenhum livro senão a Bíblia. E assim, o nosso pastor é o irmão Orman Neville aqui. Temos a congregação aqui de muitas pessoas que se reúnem como um tabernáculo interdenominacional, onde vocês vêm aqui e adoram a Deus conforme os ditames da sua própria consciência. E estamos sempre contentes em tê-los, e assim venham quando puderem. Nós estamos sempre contentes em recebê-los. E agora, a próxima vez que eu saiba de estar com você será depois que a igreja estiver terminada. E quero então, depois das eras da igreja, aí então queremos ir aos 7 últimos selos e os 7 últimos selos no livro de Apocalipse para ensinar isso. E agora, há tantas vezes que enfermos e aflitos vêm. E durante essas reuniões, onde visões são requeridas e vêm para entrevistas especiais, e eu entro nisso, então eu simplesmente não consigo perceber a diferença entre eles. E não, é difícil eu falar depois disso. E todos sabem que em nossas campanhas de cura que o Sr. Baxter ou algum outro normalmente prega, e eu venho para orar pelos enfermos, porque é simplesmente pouco desgastante. E estive orando por algumas pessoas faz alguns momentos, e então encontrei uma criancinha aqui que os médicos, algo em suas costas nasceu de alguma maneira. Saindo, eu a vi sentada ali, engessada. Essa criança nunca terá de estar aleijada assim. Ela vai ficar boa. Claro que é. Veja isso, eu sei disso. Veja, estou confiante nisso assim. Queremos ter nossa fé e crer em Deus. Cada um de vocês e muitos de vocês são desconhecidos para mim, todos os ministros e demais. Se não me engano, esse é o irmão Crace, está certo? Irmão Crace, eu lhe devo desculpas por não ter ido lá àquela dedicação. Talvez eu vá ali para uma reunião de fim de semana, seria bom da mesma forma, está certo? Lá em Bloomington. O senhor está bem? Que bom. Alguns desses irmãos aqui são ministros, suponho. O irmão é ministro. Sim, senhor. O senhor o abençoe. E quantos ministros estão no edifício? Deixe-nos ver a sua mão. Bem, isso é ótimo. Estamos satisfeitos em tê-los aqui, tão contentes. Que Deus sempre os abençoe. Agora, de modo que possamos sair bem cedo, alguns deles vão para Georgia, Tennessee, Nova York, para todos os lugares a partir desta noite. Começando esta noite, agora dirija com atenção pela rodovia, se ficar com sono. Se não quiser ir a um hotel, saia para o lado da rodovia e durma até que você... É assim que eu faço. Veja, saia da rodovia e durma. Não dirija enquanto estiver com sono. É uma coisa ruim. E lembre-se, não é você, é o outro indivíduo que você tem de vigiar. Você sabe para onde está indo, você não sabe para onde ele está indo, de modo que você tem de vigiar aquele sujeito. Assim, assegure-se de estar alerta o tempo todo para estar atento a isso. Agora, gostaria de ler esta noite uma porção da Escritura que se encontra no livro de São João. Agora, essas pequenas escrituras que lemos e a que nos referimos são para nos servirem de base para o que estamos tentando dizer. E sempre que me lembre, nem mesmo uma vez eu já vim ao púlpito apenas para tentar dizer alguma coisa só por dizer. Eu sempre procuro esperar, observar, estudar, orar, até que sinta que tenho algo que ajudaria as pessoas. Se não posso ser de ajuda, então não há necessidade de me encontrar aqui. Veja, é tentar ajudar. E agora, esta noite, naturalmente, a maior parte da nossa audiência partiu esta manhã e eles tiveram de ir para casa, muitos deles. Mas esta noite eu lhe disse que se você ficasse, nós tentaríamos falar só uns 45 minutos sobre algo que espero que nos ajude. E vamos basear isto agora em São João, capítulo 16. E comecemos por volta do versículo 7 do capítulo 16. E leiamos até o versículo 15. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai,
e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Agora, este versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Qual é a verdade? A palavra. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Dirá o que tiver ouvido. Em outras palavras, ele será aquele que revelará o assunto. Veja. E o capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia disse que a palavra de Deus é mais penetrante e mais eficaz do que uma espada de 2 gumes apta a discernir os pensamentos da mente e coração. Veja, dirá o que tiver ouvido. Ele mostrará o que há de vir. Está vendo? O que fará isso? O Espírito Santo, o qual virá em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de tomar estes próximos minutos para chamar sua atenção à palavra guia. Um guia. Você sabe, eu tenho tido bastante experiência na floresta. Um guia, alguém que lhe ensine o caminho. Você tem de ter um guia quando não sabe para onde está indo. E tendo conhecimento de caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de conhecer guias, e eu próprio sou guia no Colorado, porque conhecendo a região, arrebanhando gado e assim por diante, eu posso ser guia no Colorado. Agora, um guia tem de conhecer o caminho. Ele tem de saber para onde está indo e o que está fazendo e como cuidar de você ao longo do caminho. Está vendo? Ele tem de cuidar para que você não acabe se perdendo. Um guia é um homem selecionado. O Estado seleciona este homem se ele é um guia. E agora, ao fazer uma viagem para a mata, onde talvez você não esteja acostumado a ir, não é uma boa coisa ir sem um. Francamente, há alguns lugares, nem mesmo você pode ir sem um. Por exemplo, o Canadá. O guia tem de assinar sua licença para o guarda florestal, ele tem de se inscrever e é responsável por você. Se algo lhe acontece, é responsabilidade dele. Ele tem de cuidar de você, ele tem de cuidar para que você não se perca, ele tem de ter certeza de que não o envia a algum lugar no qual você não saiba seu caminho, e se você se perder, ele tem de conhecer tão bem a região que possa resgatá-lo a qualquer hora. Ele tem de conhecer todas essas coisas, ou não pode ser guia, não pode ser licenciado para ser guia. Para estas coisas, algumas vezes, você tem de marcar uma entrevista, chamar com antecedência, tomar providências, fazer reserva para que o levem. E se algumas vezes ele já está agendado e não pode levá-lo, você tem de adiar para algum tempo do guia terrestre. Você nunca tem de fazer isso com o guia de Deus, ele está sempre pronto. Agora, se você não faz estes preparativos e está planejando fazer uma viagem à mata, onde nunca esteve antes, você pode acabar se perdendo e perecer. Você tem cerca de 1% de chance de sair da mata. Isto é, se não for muito densa, você pode ter 1% de chance de sair por si mesmo. Mas se for uma mata muito ruim, remota, você não tem uma só chance de sair. Não há como fazê-lo, porque você encontra fazendo a caminhada da morte, e então você está acabado, está liquidado, e você perecerá se não tiver um guia que conheça a religião e saiba como voltar.
Muitos de vocês estão sabendo do artigo que leram ano passado em Tucson, Arizona, aqueles escoteiros. Contudo, eles foram treinados para saber cuidar de si mesmos. Eram escoteiros. E não eram só escoteiros, lobinhos, eram escoteiros do grau mais elevado. E fizeram uma viagem às montanhas e veio uma tempestade de neve. A natureza mudou sua posição. E foi quando se encontraram perdidos e todos pereceram. É porque algo ocorreu, mudança da rotina regular, eles não souberam como sair. Está vendo? Esqueço-me de quantos rapazes houve que pereceram na montanha. Apesar de terem tido helicópteros e a milícia em ação e os guardas nacionais e ajuda de voluntários e tudo mais, mas eles estavam perdidos, ninguém sabia onde estavam e não puderam cuidar de si mesmos. Todos pereceram na neve, porque não sabiam se estavam indo para leste, norte, oeste ou sul, para cima ou para baixo, como era, tudo parecia igual. Agora, um guia sabe onde está, independente do clima. Ele está equipado para fazer isso. Ele sabe o que está fazendo. Ele está familiarizado com tudo e ele conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na escuridão e poderia apalpar determinada coisa. Por exemplo, aqui está um velho artifício de um guia. Você sabe, se puder ver as estrelas, qualquer um pode dizer em que direção está indo se observar as estrelas. Se você sempre quer observar a única estrela verdadeira, há uma estrela verdadeira que é a estrela do norte. Veja, a única, ela permanece no mesmo lugar. Isso representa Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outros podem se desviar, mas ele permanece o mesmo. Igrejas podem desviá-lo nesta direção, ou algumas desviá-lo naquela direção, mas não, ele é sempre o mesmo. Bem, agora, se você não puder ver esta estrela do norte e estiver nublado, então se notar, se for dia e você estiver perdido, se você observar as árvores, a árvore está sempre, o musgo está do lado norte da árvore, porque o lado sul da árvore recebe mais sol do que o lado norte. Mas e se estiver escuro e você não puder ver o musgo, se fechar os olhos e não tentar ter nenhum pensamento, fechar os olhos e escolher uma árvore de casca lisa, põe as mãos em torno da árvore assim, até que seus dedos se encontrem e então comece a se mover em torno dessa árvore bem devagar e quando chegar ao ponto onde a casca esteja bem grossa, fragmentada, esse é o lado norte, os ventos. E você pode distinguir em que direção está indo, norte ou sul. E dessa maneira, há muitas coisas, mas requer-se guias para saber como fazer essas coisas. Há apenas um homem comum chega ali e diz, não sinto nenhuma diferença nisso, está vendo? Veja, você tem de ser treinado para essa função de guia. E esses rapazes, sem dúvida, eles eram ótimos escoteiros, talvez fossem capazes de dar nós, talvez capazes de acender fogo com pedras e assim por diante, mas conhecer seu caminho de volta, essa é a ideia. Eles não conheciam seu caminho de volta, de modo que todos pereceram, porque não levaram um guia consigo. Um pai irrefletido. 2 anos atrás, no Colorado, ele ia subir as montanhas. Ele tinha um garotinho de cerca de 6, 7 anos e ia levá-lo em sua primeira caçada de veados. Assim, subiram alto na montanha e o garotinho disse ao papai, estou ficando cansado. Monte nas minhas costas. Nós ainda não estamos alto bastante. Os veados estão no alto. O homem foi cada vez mais adiante até que chegou. Ele não conhecia. Ele era um homem da cidade, não sabia nada sobre caçar e aonde ir. Qualquer homem que saiba algo sobre a mata sabe que os veados não ficam no alto, não sobem lá. As cabras ficam lá em cima. Não veados estão embaixo onde podem se alimentar. Tem de chegar onde haja algo para comer. Assim, esse homem pensou, se chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, encontraria um grande veado. E ele tinha visto uma foto de alguns em pé sobre uma pedra, pensou que era ali que eu encontraria. Não dê atenção aqui, lê nessas revistas, que coisa, você terá um pesadelo. Só uma coisa a fazer, que é levar um guia, de modo que você saiba onde está. E aquele pai veio, uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas, e o homem caçou muito tarde, até que escureceu, ele não soube encontrar seu caminho de volta. Então os ventos vieram através do topo das montanhas, ele próprio, movendo-se rápido. Isso foi, você tem de saber como sobreviver, se for pego no tempo. Aí está outra coisa, saber como sobreviver. Eu já subi em árvores, escorreguei para baixo delas, subi em árvores, escorreguei para baixo.
baixo, e para cima e para baixo, para manter vivo. Já peguei neve quando estava a 4 pés de cada lado, quebrei toco e o deitei tão faminto que mal podia suportar. Quebrei velhos tocos, pus fogo neles e deixei ficar quente e derreter a neve. E então, por volta de 1h da manhã, 2 horas, puxei os tocos para trás, deitei na terra quente para me manter vivo. Você tem de saber como fazer essas coisas. E este homem não sabia o que estava fazendo, não sabia, não tinha ninguém consigo para dirigi-lo. Segurou seu próprio filhinho e encontrou o peito até que sentiu esfriar e morrer. Irrefletido, se ele somente tivesse levado um guia consigo, poderia tê-lo trazido de volta da montanha abaixo, independente do tempo que fosse, mas ele esperou até escurecer, então não pôde enxergar o caminho. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que a escuridão caia, então você constata que foi deixado sem o guia. O guia! Ora, você já viu um homem que estava perdido? Alguém já teve a experiência de trazer de volta um homem perdido? É a coisa mais lamentável que você já viu. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado, não sabe o que está fazendo. Apanhamos um homem lá, um rapaz, ele esteve perdido na floresta, foi considerado, era rancheiro, mas estava no território errado e se perdeu desnorteado. E quando encontraram 3 dias mais tarde, estava correndo como um homem desgovernado, gritando o mais alto que podia. Seus lábios todos comidos, jogou fora sua arma, não sabia o que fazer. E quando seu próprio irmão tiveram de apanhá-lo, amarrá-lo, quando seu próprio irmão veio a ele, lutou contra ele como um animal, tentou mordê-lo, não sabia onde estava, porque ele esteve perdido. E quando um homem está perdido, ele está em estado de confusão. E ele não sabe que está nesse estado, porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele e ele não sabe onde está e como está agindo. Assim é quando um homem está perdido de Deus, ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos de batota, jogando na loteria, jogo de azar, qualquer coisa que possam. Eles ensinam qualquer coisa. Deixam passar qualquer coisa, tapinhas nas costas dos homens que são grandes pagadores na igreja, assim por diante, para deixar que passem impunes com as coisas. Põem diáconos na junta que se casaram 4 ou 5 vezes só para passarem impunes com isto, para conseguirem pagar as contas. Ah, só uma conta que você tem de conseguir pagar, que é sua obrigação para com Deus. Levante-se e diga a verdade. Perdido. O homem perdido está em estado de desorientação. Ele é um louco. O guia tem entendimento de como ir, o que fazer. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou. Ele envia um guia, mas você tem de aceitar esse guia, está vendo? Você tem de crer nisto. Você tem de ir na direção que ele diz. Se você entra numa mata, esse é o guia diz, vamos nessa direção, e ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos de seguir esse guia. Não importa o que pensamos, o que parece razoável e o que parece ridículo, não cabe a nós determinar isso. O guia é o único. Deus, no Antigo Testamento, enviou profetas. Eles eram guias, porque a palavra do Senhor vinha ao profeta. Eles eram guias. Eles instruíam o povo, como vimos ontem à noite de Isaías e Uzias. Eles eram instruídos e instruíam as pessoas e as guiavam. E agora Deus sempre tem enviado seus guias. Ele nunca esteve sem um guia no decorrer de todas as eras. Deus sempre teve alguém que o representou nessa terra em todas as eras. Agora, algumas vezes se desviam do guia, fora do rumo, como dizemos. Quando Jesus esteve aqui na terra, você não se lembra que Jesus disse aos fariseus, condutores cegos para as coisas espirituais, está vendo? Agora, esperava-se que eles fossem guias para o povo, guiando o povo para a salvação. Mas Jesus disse, estais cegos. E ele disse, deixai-os, porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Condutores cegos.
Oh, como o mundo tem estado contaminado com isso. Condução cega. Ele não quer que você confie em seu próprio entendimento. Deus não quer que você confie em seu entendimento, nem em seus pensamentos, nem em quaisquer pensamentos feitos pelo homem. Deus envia um guia e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele. E devemos nos lembrar dele. Aqui isto diz, Jesus disse, não vos deixarei, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, e este Consolador, quando estava para vir, era para nos guiar a toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, e a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se seguimos o verdadeiro e genuíno guia, o Espírito Santo, era para ele nos dizer o que ele tinha visto, o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. Amém. Aí está. Ele vai lhe anunciar o que há de vir. E quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, ou alguém assim para nos guiar. Quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. Tenho muito que vos dizer, vós não podeis entender isto agora, mas quando vier ele vos guiará isto. Essa é a razão para a vinda dos selos. No final do 7º selo, devia se cumprir o segredo de Deus, para saber quem Deus é, o que Ele é, como Ele vê sua natureza, seu ser. Naquele tempo é para você estar inteiramente aqui em cima, nos traz a plena estatura de filhos e filhas de Deus na igreja que foi lavada no sangue de Cristo, que foi comprada sem dinheiro, está pago pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, aqui estamos, um guia. Ele é o guia provido por Deus. Agora, estamos passando por uma mata e estamos a caminho de algum lugar e não podemos nos dar bem sem este guia. E ouse alguém tentar substituir por outro guia. Se tentar, ele o tirará da linha. Este guia conhece o caminho. Ele conhece cada polegada da rota. Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. Conhece todos que estão aqui. Sabe quem você é e o que tem feito e tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo. Ele lhe revelará coisas. Ele dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Amém. Dizer-lhe o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. Um guia, o guia correto. E ele o guiará toda a verdade. E sua palavra é a verdade. Agora, o Espírito Santo nunca fará, dirá amém, algum tipo de credo feito pelo homem. Somente pontuará a palavra de Deus com amém, porque é assim. O Espírito Santo não o conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todos nós, todas nossas grandes denominações e coisas tais, afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tanta diferença quanto há dia e noite em todos nós. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos, e quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da cabeça em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina. Por quê? O mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinava o batismo no Espírito Santo e santificação e assim por diante. Paulo fazia a mesma coisa sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades?
Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina porque tinha o mesmo guia. O guia não vai levar um nessa direção e um naquela e enviar um para o leste, outro para o oeste, para o outro oeste e vai mantê-los juntos. Nós simplesmente, se deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, seremos de um coração, uma mente, unânimes por um Espírito. O Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará toda a verdade, isso mesmo. Mas você tem de seguir seu guia. Sim, Senhor. Veja Nicodemos, precisava de um guia, no entanto, era um homem inteligente, era um professor de cerca de 80 anos, ele era dos fariseus, das cortes do Sinédrio, do concílio social ministerial. Ele era de seus maiores homens, um professor de Israel, mestre nele. Pense! Um catedrático, sim, ele conhecia as leis, mas quando se tratou de nascer de novo, precisou de um guia. Ele estava faminto por isso. Ele sabia que tinha de haver algo diferente. Sua declaração a Cristo aquela noite provou isso. Provou também isso, o sentimento dos demais. Mas nenhum deles teve a mesma audácia que ele teve. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali e fazer o que ele fez. Todos condenam Nicodemos por vir de noite. Ele chegou ali. Ele chegou. Eu conheço algumas pessoas que nem mesmo começam dia ou noite, mas ele chegou ali. Ele precisava de um guia e disse: Mestre, nós, da corte do Sinédrio, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ele sabia disso, ele era vindicado. Veja, ele queria saber o que este novo nascimento significava e foi direto ao correto, porque Deus tinha vindicado que este era seu guia, Jesus. Veja o que ele disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes a não ser que Deus seja com ele. Era uma vindicação ali de que havia um Deus vivo dentro dele. O que ele testificou: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que está em mim. Verdadeiramente vos digo, o filho por si não pode fazer coisa alguma, mas o que ele vê o pai fazendo isso, o filho faz igualmente. O pai trabalha e eu trabalho até agora. Em outras palavras, Deus lhe mostrava o que fazer, ele ia e o desempenhava. Ele não fazia nada até que Deus lhe dizia para fazer. Amém. Esses são os fatos francos e verdadeiros. Se nós somente nos movêssemos e esperássemos até que o Espírito nos movesse a fazê-lo, é isso. E então estar tão completamente sem noção de si mesmo em Cristo, que ele não tenha de empurrá-lo de um lado para o outro como ele empurra, mas ao primeiro aceno de sua cabeça, você está pronto e porque nada vai pará-lo, porque você sabe que é a vontade de Deus. Ele precisava de um guia, ele era um guia vindicado, ele podia ser conduzido por esse guia porque sabia que esse guia era inspirado por Deus, sabia que as tradições que tinha servido, talvez pelos fariseus, saduceus ou qualquer outro, ele tinha servido aqueles credos o tempo todo e não tinha visto nada acontecer. Mas aqui vem um homem em cena dizendo que é o Messias prometido da Bíblia. Então ele se volta e faz as próprias obras de Deus. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis, mas se não credes em mim, credes nas próprias obras que eu faço, porque elas testificam de mim. Então não admira que Nicodemos pudesse dizer: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que fazes sem que Deus seja com ele. Veja, ele precisava de um guia, ainda que fosse mestre da coisa. Ele era mestre de sua igreja, tinha dignidade, ele tinha lugares proeminentes e era um grande homem, sem dúvida, a respeito de todo o povo através do país. Mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Assim precisamos nós, sim, precisamos de um guia, correto? Ele era um grande homem, um homem honrado. Ele edificava igrejas, respeitava os judeus porque sabia que a religião dele estava certa, e dava esmolas e orava todos os dias. Mas quando o Espírito Santo veio, algo que tinha sido acrescentado à igreja, ele precisou de um guia.
Deus lhe enviou o Espírito Santo, ele o enviou na pessoa de Pedro, porque dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre ele. Deus usou o guia através de Pedro, ele o usou porque ele guiou Cornélio ao caminho certo, e falando ele ainda, caiu o Espírito Santo sobre aqueles gentios. Então ele disse, pode um homem porventura recusar água para que estes não sejam batizados? Veja, falando ainda o guia, não Pedro, porque aquele era um bando de judeus ou gentios, imundos, sujos para ele, e ele nem mesmo queria ir, mas o guia disse, eu o estou enviando. Você faz coisas que não acha que faria quando o guia consegue completamente o controle quando você o deixa guiá-lo. Oh, quão maravilhoso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o guia. Muito bem. Ele falou através de Pedro e ele disse o que devia fazer. Então, quando todos receberam o Espírito Santo, disse, não podemos recusar a água, vendo que esses receberam o Espírito Santo, como nós recebemos o princípio, e os batizaram em nome do Senhor Jesus. Agora, quem o conduziu a fazer isso? O guia que estava nele. Não lhes disse Jesus, não vos dê cuidado o que ireis falar, porque não sois vós quem está falando, é o Pai que habita em vós, ele é o que fala. Amém. O eunuco vindo de Jerusalém. E Deus tinha um guia no mundo naquela época, o Espírito Santo. E ele tinha um homem ali que estava cheio deste guia. Ele nem mesmo era pregador, era um tipo de diácono. Estava ali curando os enfermos, expulsando os demônios e causando grande agitação, grande alegria estava na cidade. Ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor e o guia disse, basta, regressemos por este caminho. Ele não discutiu com seu guia. Nunca discuta com a palavra de seu guia, siga-o, se não segue, você acaba se perdendo. E lembre-se, quando o deixa, você está por sua própria conta, de modo que queremos ficar perto do guia. De modo que, a caminho, ele disse, deixa este grupo agora, Felipe, vai para o deserto, onde não há ninguém. Mas eu te enviarei lá, e haverá alguém quando eu te fizer chegar lá. Aqui vem um eunuco solitário, ele era um grande homem da rainha lá na Etiópia. Assim vinha, lendo o livro de Isaías, e o guia disse, chega-te ao carro. E ele disse, entendes tu o que lês? Ele disse, como poderei entender quando não há ninguém para me ensinar? Ah, que coisa! Mas Felipe tinha o guia. Amém! E ele começou a partir da mesma escritura e pregou Cristo para ele. Amém! Guia! Não lhe contou algum credo, ele lhe contou acerca do guia Cristo e o batizou ali em água, claro, foi isto. Ah, como gosto disso. Quando Israel partiu do Egito para a terra prometida, em Êxodo 13, 21, Deus sabia que eles nunca tinham viajado por aquele caminho antes, eram só 40 milhas, mas ainda assim precisavam que algo fosse com eles, eles errariam o caminho. Assim, Deus lhes enviou um guia. Êxodo 13, 21, algo assim. Enviarei o meu anjo adiante de vós, a coluna de fogo, para guardá-los no caminho, para guiá-los a esta terra prometida. E os filhos de Israel seguiram esse guia, a coluna de fogo, noite, nuvem de dia. Quando ele parava, eles paravam. Quando ela viajava, eles caminhavam. E quando ele os levou até perto da terra, e eles não estavam preparados para atravessar, ele os conduziu de volta ao deserto. Ele se recusou a ir com eles. É isso que é a igreja hoje. Sem dúvida que a longanimidade de Deus hoje, como aconteceu nos dias de Noé, a igreja já teria partido se somente tivesse se corrigido e posto em ordem. Mas ele tem de nos conduzir dando voltas e voltas e voltas. Mal sabia Israel quando estavam gritando, vendo os soldados mortos do Egito, os cavalos afogados, os carros de Faraó virados de cabeça para baixo. Eles obtiveram sua vitória. Moisés no Espírito, cantando no Espírito, Miriam dançando no Espírito, e as filhas de Israel correndo para lá e para cá na margem, gritando e dançando. Estavam só há poucos dias do leite e mel. Mas mal sabiam eles que estava a 40 anos de distância, porque começaram a resmungar contra Deus.
E o guia. E nos encontramos da mesma maneira. Vou a Shreveport depois aqui. O Espírito Santo caiu no dia de Ação de Graças há 50 anos em Louisiana, no dia de Ação de Graças. Como a igreja caiu desde aquele tempo. Você compreende que a Igreja Católica Romana, em seu princípio, era a Igreja Pentecostal? Essa é a verdade. Isso mesmo, era a igreja pentecostal, mas os dignitários formais começaram a entrar e a mudar as escrituras de Deus para as suas tradições, acrescentar-lhe dogmas e assim por diante. E vejam que eles têm agora nenhum pingo de escritura em nada disto. Eles substituíram algo por alguma outra coisa, um pedaço de pão em lugar do Espírito Santo. Eles substituíram a aspersão em lugar da imersão, substituíram Pai, Filho e Espírito Santo em lugar do Senhor Jesus Cristo. Substituíram todos esses grandes artigos de Deus que nos foram entregues e estão muito, muito longe, bem longe da doutrina escriturística. E o Pentecostes caiu em Louisiana 50 anos atrás, e se permanecer outros 200 anos, estará mais distante do que a Igreja Católica está. Se continuar caindo da maneira que esteve nesses 50 anos passados, porque estão simplesmente acrescentando a isso o tempo todo, constantemente. Os pregadores dos antigos tempos se foram às reuniões de rua, nunca se ouve falar de uma coisa toda que temos é um acréscimo de um monte de Hollywood, mulheres de cabelo curto usando shorts pintadas e tudo mais, chamando-se de cristãs. Um rapazinho moderno com uma guitarra corre para lá e para cá, e mulheres com vestido tão justo, simplesmente como uma salsicha despida, com a pele exposta, quase requebrando-se na plataforma, correndo para lá e para cá, na plataforma, dançando com brincos e pendurados, e um destes novos cortes de cabelo aqui da dama da nação, então chamam isto de cristianismo. O que necessitamos é de uma religião escaldante enviada por Deus, a moda antiga, que escalde esse mundanismo para fora da igreja. Precisamos voltar ao Espírito Santo e fogo, voltar à coisa que queimando lança fora a escória, traz de volta a pregação à moda antiga. Faça o céu alto e o inferno quente, reta como um cano de arma de fogo. Precisamos desse tipo de pregação, mas faça isso hoje. Sua congregação o porá para fora por votação. Às vezes, bons pregadores são desencaminhados por sua congregação. Por isso que não tenho denominação. Tenho uma sede que é do céu. Aonde quer que ele envie, lá vou eu. O que quer que ele diga, eu digo. Não queremos denominação. Seja esta igreja alguma vez falar sobre denominação, vocês terão perdido seu pastor nessa mesma hora. Não ficaria em volta disso nem por 5 minutos. Toda igreja que alguma vez se denominou degenerou-se. Diga-me uma que não. Diga-me uma que já se levantou novamente. O Espírito Santo é enviado para conduzir a igreja, não algum grupo de homens. O Espírito Santo é a plena sabedoria, homens formais, indiferentes. Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia, conduziria no caminho, e enquanto seguiram aquela coluna de fogo, estiveram bem. Ele os conduziu à porta da terra prometida, então era para ele ir só até ali. Então Josué, aquele grande guerreiro, lembra-se do dia em que ele lhes disse: santificai-vos. Ao terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui e atravessaremos. Agora observe o que ele disse, eu gosto disso. Na escritura disse: ficai perto atrás da arca, porquanto por este caminho nunca passastes antes, que era a arca, a palavra. Não viaje por suas rotas denominacionais, agora fique exatamente atrás da palavra, porque você não passou por este caminho antes. E, irmão, se já houve um tempo em que a igreja cristã devia se examinar, e agora mesmo. Estamos agora mesmo onde esta grande reunião está ocorrendo em Roma, agora mesmo. As diferenças estão sendo acertadas. A confederação de igrejas, quando todas essas denominações estão confederadas para formar uma imagem da besta, exatamente o que a Bíblia diz, e você sabe o que dissemos esta manhã nas mensagens. E aqui estamos tudo exatamente à porta, e pessoas ainda seguindo após credo. Melhor ficar atrás da palavra. A palavra o conduzirá na travessia, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Fique atrás da palavra, ó sim, Senhor. Fique com esse guia. Fique exatamente atrás dela. Não passe à frente dela. Fique atrás dela. Deixe que ela o conduza, não você conduzi-la. Deixe que ela vá. Josué disse: agora, vocês nunca passaram por esse caminho antes. Vocês nada sabem acerca da estrada. Esse é o problema hoje. Você não precisa de guia para guiá-lo pelo caminho espaçoso. Você conhece todas as vielas, tudo mais. Você conhece todo o caminho para pecar. Não há... vocês
esteve por aí por longo tempo. Não há necessidade de alguém tentar lhe dizer acerca disso. Você conhece todos os atalhos, isso mesmo. Todo pecado, você conhece tudo. Ninguém tem de lhe dizer como roubar. Ninguém tem de lhe dizer como maldizer, você sabe. Ninguém tem de lhe dizer como fazer essas coisas más, porque estão anunciadas em cada árvore, em todo lugar. Mas lembre-se, vocês que são cristãos, vocês atravessaram, vocês estão dentro de outra terra, vocês são nascidos de novo, vocês estão na terra, uma terra celestial, vocês estão na terra prometida. Você pode olhar, conhece seu caminho por aqui, que coisa assim. Você conhece e como se posicionar numa certa mão de cartas. Você sabe o que dados rolam, o que isso significa. Mas quando se trata de conhecer a santidade e justiça e o poder de Deus, é como o Espírito Santo opera e o que ele faz, melhor ficar exatamente atrás da palavra. O guia, está vendo? Você nunca passou por esse caminho antes. Bem, você diz, eu era um homem muito inteligente e consegui 2 diplomas universitários. Melhor esquecer isso. Eu passei pelo seminário. Melhor esquecer. É melhor ficar atrás do guia. Deixe-o conduzi-lo. Ele conhece o caminho. Você não. Você não passou por esse caminho antes. Bem, você diz, eles passaram. Veja se eles passaram. Jesus disse, aqueles que passaram por esse caminho, estes sinais os seguirão. Meu nome eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas, não lhes fará dano. Se impuserem as mãos sobre enfermos, serão curados. A maior parte deles rejeita isso, nega isso, diz que nem mesmo é inspirado. Não estão seguindo guia, estão seguindo um credo feito pelo homem. Melhor ficar exatamente atrás da palavra, porque você não passou por esse caminho, você sabe, mas você nasceu de novo e você nasceu em santidade. Você não passou por esse caminho antes. Você passa por esse caminho, você tem de vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. Você irá à igreja e ouvirá alguém se levantar, gritar glória a Deus, aleluia. Ora, você dirá, ora, que coisa, nunca fizeram isso na minha igreja, vou me levantar e sair. Cuidado, fique atrás da palavra, agora deixe o guia conduzi-lo. Ele vos guiará a toda a verdade e revelará estas coisas acerca das quais vos falei. Vos mostrará isso, vos dirá o que há de vir. O verdadeiro guia, não vá ao bispo, vá ao guia, não vá a ninguém exceto ao guia. Ele é aquele que foi enviado para guiá-lo. Ele é aquele que fará isso. Deus lhe proveu um guia. Tome o caminho provido por Deus. O problema é que hoje as pessoas que vêm à igreja simplesmente se sentam por alguns minutos. Algo acontece com que elas não estão acostumadas. Eu admirei uma pequena mulher de uma igreja fria e formal. Tinha acabado de orar por ela. Deus ia curar a pequena mulher. Ela não entendia isso. Ela não sabia nada a respeito. Entrou, disse que não sabia, mas eu lhe disse, venha me visitar. Ela era um tanto tímida e acanhada, mas o guia continuou dizendo-lhe, vá em frente. Ela entendeu, é isso. Veja, é por causa do Espírito Santo que nos guia a estas coisas. Veja, Deus tem um caminho provido. Você já notou os gansos selvagens passando, os patos indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu lá numa lagoa em algum lugar. Ele não conhece leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa situada lá nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve fora daquela lagoa, mas nasceu líder. Ele nunca, mas aquele patinho nasceu para ser líder. E de repente, certa noite, uma nevada que veio através do topo das montanhas. O que acontece? Aquela brisa fria desce por ali. Posso imaginá-lo tremendo de frio, dizendo, mamãe, o que isso significa? Veja, ele nunca sentiu aquele tempo frio antes. Ele começa a notar ao redor, começa a notar em redor da beira da lagoa, que ela começa a congelar, gelo chegando à lagoa. Ele não sabe, mas de repente, ele nasceu para ser guia daquele bando de patos. Ele saltará direto para o meio daquela lagoa. Quando isso ocorrer, chame isso que quiser. Chamamos de inspiração, ou você pode chamar isso instinto, o que seja. Ele nadará direto para o meio daquela lagoa, estenderá aquele pequeno bico para o ar e começará a fazer quá, 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 quá. E todo pato na lagoa virá direto a ele. Por quê? Eles conhecem seu líder simplesmente pela maneira de grasnar. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Certo. Quem pode se preparar para a batalha? Se a trombeta der sonido incerto? Bem, se aquele patinho der um grasnado incerto, quem se preparar para o voo? Aquele patinho estenderá seu biquinho para cima e gritará,
quá, 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 quá. E cada patinho virá ele, quá, 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 quá. Aqui estão eles, tal jubileu eles terão bem ali no meio daquela lagoa, simplesmente dando voltas e voltas e voltas. Após algum tempo, ele sente isso se movendo nele, ele tem de partir. Ele baixará suas asinhas e voará daquela lagoa, subirá para o ar e dará 4 ou 5 voltas e irá tão direto para Louisiana quanto pode. Cada pato exatamente atrás dele, quá, 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 quá. Aqui vem ele, porque ele é um guia. Amém! Os patos conhecem seu guia, a igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Veja aqueles velhos gansos lá do Alasca. Agora, há um velho ganso macho que sempre os conduz e aqueles gansos têm de examinar aquele ganso macho muito bem. Eles têm de saber do que aquele ganso macho está falando. Você leu isso na revista Look aqui há cerca de 4 anos, onde um velho ganso macho certa vez não sabia o que estava fazendo, conduziu um bando de gansos até a Inglaterra. Isso mesmo. Nunca se soube deles estarem na Inglaterra antes, porque nunca notaram seu líder, aquele velho ganso macho, não sabia para onde estava indo e agora eles estão lá e não podem voltar. Esse é o problema com muitos desses gansos hoje, eles ainda fazem revoada. Dizem, esta revista Look disse que esses gansos enxameiam e voam em volta sobre a Inglaterra, mas não sabem como voltar. E é assim que é com alguns desses gansos que eu conheço. Vocês têm uma multidão e uma grande reunião prolongada e pedem a algum revivalista que venha e pregue um pouco, mas vocês não sabem para onde estão indo, eles chameando em volta porque tem um ganso macho para guiá-los numa farra denominacional e não de volta à palavra de Deus, é volta ao batismo do Espírito Santo. E então nos perguntamos por que não temos reavivamento em nossos dias. Vocês têm de receber esse determinado som. Esse som é a trombeta do Evangelho, proclamando o Evangelho, cada palavra de Deus. Não credo, não denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? E ali vão eles estrada abaixo. Ali vão eles estrada abaixo. Um velho ganso, certa vez disseram, causou que um bando morresse, tentando fazê-los voar na escuridão, não sabia para onde ia ele mesmo. E todos bateram das montanhas e alguns deles se desintegraram, rebentaram. Claro, eles têm de conhecer seu determinado som. Aquele pequeno patinho, se ele tem o som certo, e todos o sabem, eles têm um pequeno jubileu de revoada e lá se vão para o sul, para que eles vão onde não está frio. Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja, se um pato pode fazer isso por instinto, que me diz o Espírito Santo na igreja, ele devia nos conduzir das velhas formalidades e credos e coisas tais para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. Isso traz virtude, ciência, paciência, bondade e o Espírito Santo. É a isso que o verdadeiro guia conduzirá, porque ele não proclamará nada exceto o Evangelho, só a palavra de Deus, claro. Você precisa de um guia. Quando os magos, eles não sabiam nada sobre Deus, eles trabalhavam com mágicos, estavam no Oriente, sabe? A Bíblia disse, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Eram do Ocidente, olharam em direção ao Oriente, viram sua estrela. Olharam em direção ao Ocidente, estavam no Oriente. Estávamos no Oriente e vimos sua estrela no Ocidente. Está vendo? Vimos a sua estrela no Oriente. Veja, eles estavam no Oriente quando estávamos no Oriente, vimos a estrela e viemos adorá-lo. Posso imaginar vendo aqueles indivíduos se aprontando para ir. Posso imaginar uma da esposa deles dizer, ei, está com tudo arrumado para viajar, onde está sua bússola? Eu não vou usar bússola desta vez. Como vai atravessar as montanhas? Lembre-se, tiveram de atravessar o Rio Tigre e percorrer prados, tiveram uma viagem de 2 anos sobre camelos. Como vão fazer isso? Disse, bem, nem mesmo está levando bússola, não. Como você vai? Eu vou dar maneira provida por Deus. Aquela estrela lá vai me conduzir àquele rei. É isto. Vimos a sua estrela no Oriente, a seguimos até aqui no Ocidente para adorá-lo. Onde está ele? Seguiram da maneira provida por Deus. Ficaram atados a um monte de credos lá um pouco. Entraram em Jerusalém, começaram a ir para lá e para cá nas ruas, pessoas finamente vestidas, dizendo, onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Bem, aquela
estrela era a cabeça. Jerusalém, certamente a grande igreja devia saber algo. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Onde está ele? Ora, eles foram ao pastor fulano de tal, sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada. Ora, há um que é nascido rei dos judeus. Onde está ele? Não sabiam. Mas havia um bando de pastores lá na encosta, se regozijando, sim, Senhor, porque tinham vindo da maneira provida por Deus. Assim eles ficaram ali nas imediações. Diretamente disse ele: eu lhes direi o que devemos fazer. Uma reunião de junta. Consultaram o concílio do Sinédrio e pensaram que tinham ouvido alguma coisa sobre isso. Não soubemos nada. A mesma coisa hoje. Não sabe nada sobre esse guia. O Espírito Santo que cura, enche, salva. Vindo novamente. O guia que nos tem dito todas essas coisas que aconteceram aqui. Estamos bem no meio delas. Um que é apto para discernir os pensamentos do coração. Não sabem nada sobre isso. Chamam de telepatia mental. Não sabem o que quer dizer. Assim, veja esses magos. Lembre-se, quando entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. E enquanto você procurar credos e homens denominacionais para conduzi-lo a Deus, a ajuda de Deus o deixará. Mas quando ficaram saturados e deixaram os credos e denominações daqueles judeus, saíram de Jerusalém, então a estrela reapareceu. Eles alegraram com grande júbilo. Eles viram o guia novamente. Ah, como é chegar a uma velha igreja fria e formal, então voltar a uma que seja boa, avivada, ver o guia conduzindo. Que diferença é? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Josué lhes disse: agora sigam a arca, porque nunca estivestes nesse caminho antes. Deus não permitirá que a arca vá a nenhum lugar que não seja certo. Todos seguiram, atravessaram direto o Jordão. A mesma coisa é hoje pelo Espírito Santo. A única coisa que sabemos, se Espírito Santo ou não, vemos manifestações dele, as manifestações indicando a palavra de Deus. Assim, agora, não faz muito, um grupo de irmãos teve sangue e azeite. Está bem, se quer fazer assim, não é vindicação para mim, é uma vindicação bíblica. Veja, contanto que esteja vindicando o que Deus disse, está bem? É por isso que você tem o Espírito Santo, você tem azeite na mão. Agora, eu não posso concordar com isso. Não creio que azeite tenha algo a ver com isso. Esse é esse sangue que vai curar, dar salvação. O que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Se esse azeite cura, o que aconteceu com suas pisaduras? Está vendo? Gosto que o guia venha aqui, o traz a verdade da palavra. Então você sabe que está no alvo e está pronto para a contagem regressiva, aprontando-se para levantar voos. Sim, porque o guia é aquele que torna isto real. Tem uma escritura aqui, tinha dado essas escrituras, mas quero ler esta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por quê? Profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como a profecia foi produzida, não pela vontade do homem, credos denominacionais, mas pela vontade de Deus, quando homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. Ele sempre tem sido o guia de Deus. Aquele foi o Espírito Santo que estava naquela coluna de fogo. Foi o Espírito Santo. Qualquer homem sabe que foi Cristo. Moisés deixou o Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito. Cristo era o eminente. Quando se levantaram e diziam: bem, tu dizes, ora, tu não tens mais de 50 anos, dizes que vistes a Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, foi aquele que encontrou Moisés a coluna de fogo na sarça ardente. Sim, Senhor. Ele era Deus feito carne, não uma terceira pessoa, a mesma pessoa num ofício diferente. Não três deuses, três ofícios de um Deus. Corretamente. Muito bem. Agora, a Escritura, sempre quando Deus provê, Ele provê o melhor. Quando Deus proveu uma maneira de fortificar sua igreja, Ele proveu o melhor. Quando deu a Adão e Eva no jardim do Éden, o que Ele lhes deu foi a sua palavra. Ficai atrás dessa palavra e estareis seguros, mas se saíres dela no dia em que comerdes, nesse dia morrereis. Deus nunca mudou sua estratégia, e Satanás nunca mudou a dele. Como ele entrou em Adão e Eva, ele entra neles hoje. Por quê? Por tentar arrazoar isto.
Agora, é razoável que Deus não o faça? Deus disse Satanás, mas certamente um Deus santo não fará isso, certamente que ele fará, porque disse que a faria. E é isso que as pessoas dizem, agora espere, você não crê, agora você vai à igreja e paga meus dízimos, faço isso e aquilo, Deus vai me lançar lá embaixo? A menos que o homem nasça de novo, ele nem mesmo entenderá o reino de Deus. Sem desculpas. Tem o pobre, homem, mulher, uma boa alma, a única coisa deles poderem ver a Deus é nascerem de novo. Não importa quão pequeno, quão velho, jovem sejam, quanto vão à igreja, quantas denominações conheçam, quanto credo poderiam recitar. Você tem de nascer de novo, nem mesmo estar na fundação para começar. Exatamente isso. Assim, veja, você precisa do guia. Ele o guiará a verdade é a palavra. Ele o guiará e sempre tem sido. Deus nunca tem de mudar nada, porque Ele é infinito. E sabe o que é melhor? Ele é onipresente, onisciente, Ele é tudo. Está certo? Deus é. De modo que Ele não tem de mudar. Muito bem. Ele é um confirmador da maneira que o está conduzindo. O Espírito Santo, o guia, é o confirmador da mesma palavra que ele está ensinando. Agora, Lucas foi conduzido pelo guia a dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, beberão coisas mortíferas, porão a mão sobre os enfermos e curarão. E a Bíblia disse que eles foram por todas as partes conduzidos pelo guia. Você sabe, pregaram a palavra com os sinais que se seguiram. Que foi isso? O guia vindicando que isso era a verdade. Essa foi a norma de Deus, foi estabelecida. É o seu programa, não pode variar dele porque ele é infinito. Amém. Ele não pode variar dele, ele é Deus. Posso mudar, sou homem, você pode, homem e mulher, mas Deus não pode mudar. Eu sou infinito, eu posso me enganar e dizer coisas erradas, todos podemos, mas Deus não pode ser Deus. Sua primeira decisão é perfeita. A maneira que Deus age em cena é dessa maneira que Ele tem de agir todas as vezes. Ele foi chamado à cena para salvar um pecador, Ele o salva com base na mesma coisa. Da próxima vez que vier um pecador, Ele tem de agir da mesma maneira e agiu errado quando agiu, ou então agiu errado quando agiu da primeira vez. Amém! Eu amo, eu sei que é a verdade. Tenho 53 anos, tenho pregado o evangelho aqui por 33 anos e meio e nunca vi isso falhar. Eu vi isso testado 7 vezes ao redor do mundo em todos os tipos de religiões e tudo mais, diante de até mesmo 500 mil de uma vez e nunca falhou. Não falo de algum livro, falo de experiência pessoal, que eu sei que Deus se põe por detrás da sua palavra e a honra. Agora, se você tem algum tipo de credo, melhor ter cuidado com isso, mas o Espírito Santo respaldará a palavra de Deus. Em São João capítulo 1, versículo 1, ele disse, Ele é a palavra. Ele é o guia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa! Pedro foi conduzido a dizer em Atos 2:38, como receber o Espírito Santo, ele disse, arrependei-vos, cada um de vós, então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então o guia vos conduzirá dali adiante. Sim, essa é a coisa a fazer. Primeiro, arrepender-se de seus pecados, sua incredulidade, que você tem descrito dessas coisas. Arrependa-se, então seja batizado, então o guia o levará dali em diante. Veja, esse é o seu dever. É seu dever se arrepender. É seu dever ser batizado. Então é dever do guia levá-lo dali em diante, conduzi-lo da virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a bondade, o amor fraternal e o Espírito Santo o sela. Está vendo? Então você está na plena estatura de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ancorado em Cristo. Eu amo isso, esse ancorado em Cristo. Sim. Marcos foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever Marcos 16, naturalmente. João, conduzido quando escreveu o Apocalipse, foi conduzido pelo guia. Também foi conduzido pelo guia a dizer qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, o mesmo será tirado de sua parte do livro da vida. Agora, como você vai substituir alguma coisa em lugar da palavra de Deus e ainda dizer que é conduzido pelo Espírito Santo? Não faz sentido, faz? Não, Senhor, não faz. Ele tem sido meu guia no decorrer da vida. Ele me guiou a vida. Ele foi aquele que me conduziu a vida. Ele é minha vida. Sem Ele, eu não tenho vida. Sem Ele, não quero mais nada.
Ele é inteiramente tudo para mim, em todas as situações, nas horas da minha dificuldade, fica ao meu lado. Ontem ele me abençoou, hoje a mesma coisa. Eu que posso esperar o mesmo para sempre, louvado seja o seu nome. Amém. Sim, Senhor, prometeu isso. Ele fará. Ele é minha vida, ele é meu guia. Tudo, em todas as situações, tenho confiado nele, tenho tido algumas provas difíceis, confio nele onde quer que eu vá. Quero que você faça isso. Vocês vão lavar, vocês mulheres confiem nele. Se vão à cidade, confiem nele. Cheguei certa vez a pensar que era um bom mateiro, sabe, cacei tanto, sou simplesmente a prova de acidentes, não se conseguiria fazer que eu me perdesse. Minha mãe era meio índia, eu amava, que coisa, não se pode fazer que me perca na floresta, onde sei, eu sempre onde estou. E na minha lua de mel, usei de certa artileza com a minha mulher, lhe disse, sabe, querida, seria boa coisa se casássemos dia 23 de outubro, naturalmente foi quando o senhor me disse para fazê-lo. Agora, para uma pequena lua de mel, economizei dinheiro e levarei você às cataratas do Niágara e passarei o Adirondack para caçar um pouco. Assim levei Billy, era pequenininho, e assim eu tive de levá-lo numa lua de mel, levá-la, e foi numa caçada. Assim pensei que seria boa coisa a fazer. Assim eu levei e escrevi ao Sr. Denton, guarda florestal, que iríamos à montanha Furacão. Disse, Sr. Denton, estou indo, quero caçar urso com o senhor nesse outono. Ele disse, está bem, Billy, venha. Assim ele disse, estarei lá numa certa data. Bem, a esposa e eu chegamos lá um dia antes. Billy, assim, a cabana estava trancada, havia um pequeno abrigo de meia água lá na floresta, onde o irmão Fred Sato e eu, não faz muito, ficamos lá. O Espírito Santo, eu ouvi lá aquela luz amarela movendo-se ao redor no arbusto. Fred, encontrando-se ali, disse, chegue ao lado, quero falar com você amanhã. Tome cuidado, amarão uma armadilha para você. Esteja alerta. Não é mesmo, irmão Fred? Eu fui contar centenas em Vermont, disse, há uma armadilha armada para mim, e não sei onde está. Exatamente na noite seguinte, ali veio e disse, aqui está a armadilha que foi armada. Sim, Senhor, mas o Espírito Santo me conduziu no que fazer, e que coisa foi exatamente, certo? Muitos de vocês sabem, mas ficando naquele lugar aquela vez, simplesmente começou a ficar frio aquele dia. Muitos de vocês sabem o que foi, não tenho tempo para contar, mas ficando naquele lugar, aquela vez, simplesmente começou a ficar frio aquele dia. O Sr. Denton viria no dia seguinte, eu disse, sabe, querida, seria ótimo se eu matasse um grande veado para levar para casa. Eu tive de economizar centavos, nós acabamos de nos casar, nós teríamos carne de inverno se eu tivesse uma pequena caça de hoje. E, bem, vá em frente, Billy. Agora lembre-se, eu nunca tive numa floresta, ela disse, ela estava a cerca de 25 milhas acima das montanhas, e não sei nada sobre isso. Eu disse, bem, agora lembre-se, há 2 anos eu matei aqueles 3 ursos, foi bem no topo da montanha aqui. Agora eu matarei um grande veado e teremos carne de urso, teremos carne para o inverno. Isso pareceu bom. E colhemos amoras pretas e compramos os carvão para aquele inverno, assim. Então Billy as vendia em Meda e colhíamos à tarde, quando terminava a minha patrulha. Eu disse, bom, vou apanhar meu rifle, vou aqui, há muitos veados aqui, eu encontrarei um, você sabe. Então matarei. E então eu fui e ela disse, está bem. Assim, quando saí, estava meio baixo. Qualquer um de vocês de Hampshire, ali em Nova Inglaterra, sabe o que significa quando a neblina desce? Em qualquer lugar das montanhas, você não sabe onde se encontra, você não consegue ver a sua mão diante de si. Comecei a descer assim por uma pequena clareira, descer e subir do outro lado do espinhaço. Subi, notei uma pantera chamada Elma, assim, aqui nessa parte do país. Chamamos de puma no oeste. Chamam ali uma onça parda, o mesmo animal, puma. O mesmo felino, com cerca de 9 pés, 150 a 200 libras. Cruzou a estrada, virei a arma bem rápido, não foi bastante para atirar. Eu subi rápido o morro, perseguindo essa puma, observando as folhas, tinham se movido assim, eu via mover. E eram 4 pés, eu sabia que não era um animal de 2 pés, eram 4, porque não era veado, porque o veado pisa duro, movia suavemente o gato, você sabe, e o urso arrasta os pés quando caminha, devia ser o puma. E ele estava atrás de um toco, não o vi, até que só percebi de relance se havia ido. Observei onde tirou as folhas do lugar, do outro lado do topo da montanha para baixo, e não estava observando aquela nuvem vindo, o nevoeiro descendo. Desci rápido, passei por um grande vale e saí nas gigantes, seguindo este puma. Pensei, eu apanharei daqui a pouco.
pouco. Eu via no lugar, subia correndo, no lugar elevado, olhava a volta toda, espreitava por ali se poderia vê-lo, ouvia atentamente, descia rápido, novamente podia-se ouvir as bússolas estalando para a frente de onde estava, enquanto fugia, estava pulando nas árvores. Então, de modo que eu não pudesse segui-lo, ele se portou com astúcia de uma árvore, pulando de uma árvore para outra. Ele sabia que eu não poderia segui-lo. Eu pensei, seja como for, e comecei a voltar o desfiladeiro acima, farejei um velho urso macho. Eu o matarei agora, isso é bom. Farejei novamente, fui um pouco mais adiante, procurei todos os tipos de sinais, tudo mais, não pude ver nada. Voltei a descer, desci pelo outro lado da montanha, então comecei a notar, ficando um pouco nublado, farejei novamente, ele estava no ar em algum lugar. Disse não. Agora o que aconteceu? O vento estava vindo nessa direção, o cheiro do urso vem daquela direção, eu atravessei a direção oposta agora, e o vento está vindo desta outra direção, assim eu tenho de voltar até onde cheirei o urso da primeira vez e começar dali. E a caminho de volta, olhei através do desfiladeiro e vi os arbustos se moverem. Quando vi algo preto se moveu, pensei, ali está ele. Eu carreguei a arma rapidamente, fiquei quieto, e quando fiz, era um grande veado enorme. Pensei, era exatamente isso que eu queria, de qualquer maneira, atirei no veado. Pensei, bem, eu não percebi que estava tanto. Na hora que terminei de limpá-lo, limpei as mãos, arrumei a faca, pus de volta e pensei, louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus, tu merece minha carne de inverno, louvado seja Deus. E apanhei minha arma, pensei, tornarei a subir direto pelo desfiladeiro, que agora, olha aqui, rapaz, está vindo tempestade, melhor sair daqui e voltar para a merda demais. Tem de me apressar. Lá fui eu, desfiladeiro acima, desabotoei meu casaco vermelho, eu estava subindo o desfiladeiro acima, ao redor, de repente pensei, onde foi que mudei de direção? O vento está para baixo, as árvores inclinando-se, onde mudei de direção? Pensei, foi de uma parte a outra, e sabia onde estava indo, para a montanha furacão, mas por acaso parei, estava suando, pensei, o que é? Aqui parti faz meia hora, 45 minutos, não consigo encontrar o lugar onde mudei de direção. Olhei para lá estava meu veado de pendurado, eu estava exatamente no mesmo lugar. Pensei, o que foi que fiz? Eu parti novamente, pensei, vou conseguir dessa vez, só não estava reparando. Observei por cada movimento, observando, continuei investigando, nuvens vindo, eu sabia que uma tempestade de neve estava a caminho, a neblina pairando baixo, então comecei a notar, pensei, irei um pouco mais, continuei indo, e pensei, bem, é estranho, parece que este lugar, vi este lugar antes, eu olhei, e lá estava meu veado de pendurado, está vendo? Sabe do que eu estava? Os índios a chamam a caminhada da morte. Veja, você está caminhando em círculos, dando voltas e voltas. Bem, eu achava que eu era um guia bom demais para alguma vez me perder. Veja, ninguém tinha de me dizer nada na floresta, eu sabia como andar, está vendo? E parti novamente e disse, não posso cometer este engano, voltei novamente. Eu me movi desse ladeiro acima por uma curta distância, então tinha começado a ventar. Oh, que coisa, neve por toda parte, escurecendo. Eu sabia que Meda morreria aquela noite na mata, ela não sabia como cuidar de si. E Billy tinha só cerca de 4, 3 anos, bem pequenininho. Pensei, o que eles farão? Bem, eu subi até esse ponto, cheguei a uma camada de musgo, pensei, estou numa planície, algum lugar, não consigo ver nada, está tudo nebuloso, eu estava andando em volta agora. Comumente teria encontrado o lugar e aguentado firme se tivesse alguém comigo. Aguentaria firme, esperaria até que a tempestade passasse, 1 dia ou 2, voltaria, cortaria meu pedaço de veado nas minhas costas, entraria, comeria, pararia e pensar nisso, mas não se pode fazer isso, a mulher e bebê deitados na floresta perecendo, está vendo? Assim comecei a pensar que eu posso fazer, assim foi um pouco adiante e pensei, agora espere, quando atravessei aquele primeiro vale, o vento estava no meu rosto, de modo que devo ter vindo desta maneira, tenho de vir nessa direção. Eu tinha perambulado ali nos gigantes, mas não sabia onde estava. Disse, comecei a ficar nervoso e pensei, espere um minuto, Bill, você não está perdido tentando blefar a mim mesmo. Não se pode blefar nisso, não. Aquela consciência interior lhe diz que você está errado. Você tenta dizer, eu sou salvo, vou à igreja, não se preocupe. Espere até que aquele leito de morte venha e você saberá que é diferente, sua consciência lhe diz. Algo dentro de você lhe diz que você está errado, está vendo? Você sabe que morrer não poderá não se encontrar com Deus Santo, como ouvimos ontem à noite. Mesmo os santos anjos têm de velar o rosto e permanecer diante dele. Como você vai permanecer fora do sangue de Jesus Cristo para cobri-lo? E pensei, eu vou conseguir. E eu me pus a caminho, percebi que eu estava ouvindo algo. Fiquei nervoso. Pensei, agora se fizer isso, eu me desesperarei. É isso que comumente um homem perdido faz, desespera-se na floresta. Então, ele pega sua arma, atira em si mesmo, cai numa vala, quebra a perna ou fica ali e morrerá ali. De modo que pensei, o que eu vou fazer? Assim comecei a caminhar. Eu continuava a ouvir algo dizendo, eu sou o socorro bem presente na angústia. Simplesmente continuei. Pensei, agora, eu sei que eu estou ficando um pouco fora de mim agora, estou ouvindo uma voz falando comigo. Continuei andando e comecei a fazer o assobiando, sabe? Pensei, agora, eu estou perdido, você sabe que onde está, rapaz, o que é com você? Você não pode se perder, você é um caçador bom demais, você não pode se perder, vangloriando-me, sabe?
sabe, levando-me a blefar assim, e não se pode blefar. Estou bem aqui embaixo, uma rodinha girando assim, rapaz, diz, você está perdido, continuei avançando, não estou perdido, eu acharei o caminho, encontrarei minha saída, as coisas começaram a parecer esquisitas, ventos perto, a neve começa a voar, forma de grânulos, cuspindo para baixo, a esposa e filhinho, pensei, que coisa, imediatamente ouvi aquilo disse, eu sou o seu socorro bem presente na angústia, e eu era ministro do evangelho, então, pregando aqui mesmo no tabernáculo, assim pensei, bem, o que posso fazer? Parei, olhei por toda parte, já a neblina estava baixa agora, não dava mais tempo, nada podia fazer, então pensei, o que posso fazer? Pensei, Senhor, não estou preparado para viver, tenho demasiada autoconfiança. Achei que era caçador, mas não sou, irmão, eu sempre confiarei nele, atirando eu tenho recordes lá, e pescador eu sou fraco, mas sempre confiei nele. Tiros, eu sou um fraco atirador, mas ele tem permitido conseguir recordes mundiais, isso, está vendo? Atiro enviado 700, 800 jardas. Tenho uma arma lá com que matei 35 animais sem errar um tiro com ela. É isso, de qualquer maneira, se puder. Não é eu, é ele. Eu confiei nele. Ali estava eu, pensei, que posso fazer? Aquilo, chegando mais e mais perto, eu sou o socorro bem presente. Na angústia, socorro bem presente. Pensei, será que é Deus falando comigo? Tirei meu chapéu, eu estava com um chapéu de patrulha, lenço vermelho amarrado em volta dele, eu pus no chão, tirei o casaco, estava úmido, pus o casaco no chão, encostei minha arma numa árvore. Disse, Pai Celestial, agora estou ficando fora de mim, estou ouvindo uma voz falando comigo, és tu? Disse, Senhor, vou admitir a ti que não sou caçador, não sou eu, não consigo me localizar. Tu tens de me ajudar-me. Não estou preparado para viver e fazendo as coisas que tenho feito. Vindo aqui e achando que sabia demais acerca disso para me perder e preciso de ti, Senhor. Minha mulher é uma boa mulher, meu filhinho, garotinho, sua mãe partiu, ela está tentando ser mãe para ele. Acabei de casar com ela e aqui está ela, uma criança lá na floresta, cerca de 10 abaixo de 0, e eles não saberão como viver. Eles morrerão esta noite. Não os deixe morrer, Deus. Leva-me a eles, de modo que eu possa cuidar para que não morram. Estou perdido, Deus. Eu não consigo me localizar. Não me ajudarás, por favor, e perdoa-me por minha própria maneira egocêntrica. Nada posso fazer sem ti, tu és o meu guia. Ajuda-me, Senhor. Eu me levantei e disse amém. Apanhei o lenço, o casaco, levantei-me, pus o chapéu, apanhei a arma, disse, agora me orientarei da melhor maneira, que sei ir no melhor do meu entendimento, irei direto numa direção, porque estou caminhando em torno de um círculo em algum lugar, não sei onde, mas irei na direção em que tu me disseres, Senhor Deus, meu guia. Comecei a caminhar nessa direção, disse, é isto, eu tenho que me fazer crer nisso, eu estou indo nessa direção, vou direto nessa direção, não vou variar, vou nessa direção, sei que eu sou certo, vou nessa direção. Se tivesse ido naquela direção, eu me haveria desviado em direção ao Canadá. Nesse instante eu senti algo tocar no meu ombro, uma mão, parecia a mão de um homem. Rapidamente me virei para ver, não havia ninguém ali, pensei, que foi isso? Aqui está a Bíblia diante de mim. Deus, meu guia e juiz, encontra-se aqui. Eu só ergui os olhos e exatamente atrás, nessa direção, aquela neblina apenas se dissipou até que eu pudesse ver a torre no topo da montanha furacão. Afastando-me diretamente dela, no melhor da minha habilidade de caça, eu estava me afastando dela. Ficando bem tarde, no entardecer então, eu me voltei bem rápido, dirigindo-me assim. Eu agarrei o chapéu, ergui as mãos e disse, guia-me até o final, Deus, tu és o meu guia. Eu parti, tinha de subir direto, escarpas e tudo mais, chegando lá mais e mais tarde, então escureceu, veados estavam saltando à minha frente e tudo mais. Eu não conseguia pensar em nada, exceto em me manter numa direção direto para cima dessa montanha. Eu sabia que se pudesse chegar à torre, o Sr. Denton e eu ajudei a instalar a minha linha. Aquela primavera nós pregamos o fio telefônico desde a montanha furacão por cerca de 3,5 milhas ou 4, direto até o acampamento, e descia direto por uma pequena trilha, mas a neve ali não se podia distinguir a trilha, está vendo? E o vento soprando e tudo mais, estava escuro, nevasca indo, não sabia onde se estava.
A única coisa que eu sabia fazer depois que escureceu, eu sabia que era uma direção direta para cima da montanha, porque eu estava para subir a montanha. A torre se encontrava exatamente no topo da montanha. E tinha cerca de 6 milhas para chegar a ela somente. Aquela neblina se dissipando, 6 milhas, só um buraco até que eu pudesse vê-la. E então eu levava meu rifle nessa direção, mantinha essa mão erguida porque eu tinha pregado fio nas árvores, assim, descendo os fios telefônicos até a cabana, de modo que eu pudesse conversar com sua esposa e então chamar de lá da montanha. E eu havia de ajudá-lo naquele outono e eu estava com a mão erguida assim, dizendo: oh Deus, deixa-me tocar essa linha. Caminhava e meu braço ficava tão dolorido, cansado, que mal conseguia sustentá-lo. Eu tinha de abaixá-lo e mudava a arma e punha nessa, recuava, dava alguns passos, de certeza não ia perdê-lo. Então erguia a mão, começava a caminhar, ficando tarde, escuro, o vento soprando. Oh, eu agarrava o galho e dizia: ele não é, ó, não deixe isto dar um som incerto. Após algum tempo, quando eu estava prestes a desistir, minha mão atingiu algo. Oh, que coisa! Eu tinha sido encontrado quando eu estava perdido. Eu me agarrei àquele fio, abaixei o rifle na mesma hora, tirei o chapéu da cabeça e fiquei ali e disse: ó Deus! Que sentimento é ser encontrado quando se está perdido? Disse direto para baixo até o final deste fio. Eu nunca o largarei. Eu me agarrarei a esse fio. Ele me guiará direto até onde tudo que é precioso para mim nessa terra se encontra bem ali embaixo. Minha mulher e filhinho freneticamente, não sabendo onde estou, não sabendo como acender fogo, não sabendo o que fazer, e vento soprando e galhos estalando e caindo das árvores. Eu não me atreveria a soltar aquele fio. Eu segurei aquele fio até que ele me guiou direto até onde tudo que era precioso para mim estava na terra. Aquela foi uma horrível experiência, uma grande experiência encontrar minha saída, mas aquilo não foi metade disto. Um dia eu estava perdido em pecado. Fui à igreja após igreja tentando encontrar algo. Fui aos adventistas do 7º dia, disseram-me: guarde o sábado, pare de comer carne. Fui à igreja batista, a primeira igreja batista, ele disse: só se levante e diga-lhes que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, e eu o batizarei. Pronto. Não havia nada, mas um dia, num pequeno barracão de armazenar carvão, eu ergui as mãos, lancei mão de algo. Oh, permita-me dizer, algo lançou mão de mim. Era uma linha vital, o guia, e ele me conduziu seguro até aqui. Não vou tirar as mãos desse fio, estou mantendo as mãos nele. Deixe que credos, as denominações façam o que quiserem, eu estou segurando o dia, porque tudo que já esteve na terra e tudo que está no céu, que já teve significado precioso para mim, está ao final dessa linha. Ele me trouxe em segurança até aqui, eu confiarei a ele o resto do caminho. Quando ele, o Espírito Santo vier, ele vos guiará e vos conduzirá a toda... Amigos, isto me trouxe até onde estou hoje. Isto me fez o que sou. Posso alegremente apresentar isso a vocês. É o único guia a respeito do qual conheço alguma coisa para a terra aqui ou lá em cima. Ele é meu guia quando vou caçar, ele é meu guia quando vou pescar, ele é meu guia quando falo com alguém, ele é meu guia quando prego, ele é meu guia quando durmo, e quando vier a morrer, ele se encontrará junto ao guia, ao rio. Ele me guiará até o outro lado do caminho, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me corrigirão e me conduzirão até o outro lado do rio. Oremos. Pai Celestial, estou tão agradecido pelo guia, aquele que me conduz. Algumas vezes, Pai, não consigo ouvi-lo, ao meu redor fico assustado. Eu quero perto de mim porque não sei em que tempo vou subir ao rio. Quero que ele esteja perto de mim. Nunca me deixe, Senhor. Não posso falar, não posso pregar, não posso caçar na floresta, não posso pescar na margem, não posso dirigir meu carro. Não há nada que eu possa fazer sem ti. Tu és o meu guia. Quão alegre estou em dizer a esta congregação esta noite como tu me guiaste em todas essas coisas, como tu me trouxeste. Eu estive pensando outro dia, não mais do que há poucos anos aqui, de pé na rua. E porque minha família tinha agido errado, ninguém falava comigo. Eu estava solitário, querendo companheirismo.
Ninguém queria ter nada a ver comigo, diziam. O pai dele é fabricante clandestino de bebidas alcoólicas. E, Senhor, eu via que ninguém queria falar comigo. Eu amo as pessoas, mas um dia, quando lancei mão dessa linha... Agora penso, Senhor, tenho de sair de mansinho e ir para a mata para descansar um pouquinho. O que fez isso? Não personalidade, não instrução, eu não tenho nenhuma. Mas foste tu, Senhor. Tu, Senhor. Tu me tens permitido acertar no alvo. Tu me permitiste apanhar o grande peixe porque tu sabes que eu queria fazê-lo. Tu me deste pais e mães, tu me deste irmãos e irmãs. Tu me deste o fôlego, me deste uma esposa, me deste uma família. Tu és o meu guia, Senhor. Permite-me segurar a tua mão. Nunca me deixe soltar. Se uma mão ficar cansada, eu apenas trocarei de mãos. Ajuda-me, Senhor. E agora que cada um aqui lance mão dessa mesma linha vital, Senhor Espírito Santo, que é a nossa vida, o recurso doador de vida. E que Ele guie todos nós a essa terra feliz, além onde as labutas da vida terminam. E nosso trabalho na terra está terminado, e então não haverá mais velhice, nem pessoas fracas. Não mais noites cansativas, não mais choro e oração, não mais apelos ao altar. Mas seremos jovens ali para sempre. Enfermidade e tristeza não mais existirão, não haverá mais pecado e viveremos na justiça de Deus por todas as eras que estão por vir, através de uma eternidade incessante. Concede isto, Pai. E agora, Pai, se houver alguém aqui esta noite que nunca lançou mão dessa linha vital, que eles a encontrem agora mesmo. E que o Espírito Santo, o qual guiou, e posso dizer de coração com a mão sobre a tua palavra, ele sempre esteve certo. Eu estou errado muitas vezes, mas ele está certo. Permite que ele permaneça comigo, Senhor. Permite que eu permaneça com ele. E que outros aqui que não o conhecem esta noite, que eles lancem mão da sua mão imutável, de modo que possam ser guiados. E algum dia nós chegaremos ao rio. Vai estar nebulosa aquela manhã também. O velho mar estará rugindo, o velho Jordão, as ondas golpeando, a morte sufocando-nos a vida. Mas Deus, eu não estarei assustado. Há muito tempo resolvi esse assunto. Só quero tirar o capacete como um guerreiro, virar-me, olhar para o caminho atrás para ver aonde a linha me guiou, ver todas as matas que atravessei e todo o trecho de arbusto espinhoso e toda a pilha de pedras em que me feri. Mas segurando o fio, como tu disseste, o poeta disse, alguns através de águas e outros através de enchentes, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. E quero tomar isto, a velha espada aqui, que me protegeu ao longo da estrada, e enfiá-la de volta em sua bainha, gritar, Pai, envia o barco para cá esta manhã. Estou indo para casa. Tu estarás lá, Senhor. Tu prometeste. Tu não podes falhar. Abençoa cada um que está aqui agora. E se eles não sabem como segurar esta linha e nunca a tocaram, que santas mãos se ergam agora, mãos que querem ser desejosas, e toquem a linha vital, que os conduzirá ao desejo de seus corações, perfeita paz e satisfação. Descanso em Cristo. De cabeça inclinada, haveria mãos que se ergueriam e diriam, permite-me, segura a minha mão. Oh, Deus os abençoe. Quando o caminho estiver ficando sombrio, precioso Senhor, fica perto. Quando minha vida estiver findando, junto ao rio me encontrar, guia meus pés, segura minha mão. Toma minha mão, precioso Senhor, guia-me adiante. Haveria outro que ergueria a mão, diria, Senhor, quero sentir o toque da linha vital esta noite, quero sentir que Cristo perdoou meus pecados e quero ser uma nova criatura desta hora em diante. Deus o abençoe. Haveria outro que diria, deixa-me tocar-te, Senhor, deixa-me perder a noção de mim. Deus abençoe, irmã, deixa-me perder a noção de mim e encontrá-la, Senhor Deus. Deus o abençoe, Deus abençoe isso mesmo, deixa-me perder a noção de mim, Senhor, deixa-me esquecer
Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmã. Deixa-me simplesmente perder todo o meu conhecimento. Deus abençoe, irmã. Não confie em esquemas feitos pelo homem. Siga o guia, ele o conduzirá a toda a verdade. Guia-me, Senhor Jesus. Guia-me. Deus abençoe lá atrás. Houve muitas mãos erguidas querendo salvação. Agora, enquanto estamos no altar aqui, não se pode chamar ao altar porque pessoas encontram-se nele todo, mas ele está bem ali. Você sabe muito bem que quando ergueu a mão, algo aconteceu no seu coração. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você faz isso sinceramente? Então há um tanque cheio de água. Haverá tempo de sobra para o batismo. Oremos. Nosso Pai Celestial, esta pequena mensagem entrecortada, esta noite, por meio de voz rouca, o Espírito Santo deve ter ido a algum lugar. Ele foi aonde foi designado. É muito, Senhor, esta noite. Cerca de 15 ou 20 ergueram as mãos, querendo dizer que precisam do guia. Percebem que estavam tentando enganar-se, estavam tentando dizer: eu estou bem, mas bem lá no fundo eles sabem que não estão. Eles querem sentir-te, Senhor, eles querem o guia, eles querem se inscrever. Tu nunca estás sobrecarregado. Eles querem se inscrever para essa viagem, não sabem como chegar lá. Ninguém sabe como levá-los lá. Tu és o único. Eles estão vindo em busca do guia provido por Deus, o Espírito Santo. Eles ergueram as mãos. Ó Espírito Santo e guia, desce sobre eles. Perdoa todo o pecado. Perdoa suas iniquidades. Introduze-os no corpo de Cristo esta noite, onde possam sentir a corrente de Deus, fluindo através dessa linha que os conduzirá ao Jordão e através do Jordão à terra prometida. Que eles sigam logo atrás da palavra. A palavra disse: arrependa-se, então seja batizado em nome de Jesus Cristo. Que eles não tentem isso de alguma outra maneira, que sigam exatamente atrás da palavra, porque Ele é aquele que guiará. Esses são os degraus a subir até lançarmos a mão do guia. Concede, Senhor, que eles sejam teus. Eles estão em tuas mãos agora como troféus. Ninguém pode arrancá-los. Creio que tu os levarás como pessoas salvas. Creio que eles ergueram as mãos. Eles não poderiam ter feito isso de si mesmos sem algo que tivesse lhes falado. Foste tu, o Espírito Santo e guia. Eles veem que a hora está se abreviando, a neblina está vindo sobre a terra. Grandes credos e coisas tais estão se unindo. Igrejas estão se confederando, unindo-se. E ó Deus, como estão tentando dizer: todo aquele que tem uma peculiaridade terá de partir daqui e ir para o Alasca. E todas essas coisas que estão ameaçando não é novo para nós. O grande guia nos mostrou isso na vereda da palavra. Estamos apenas passando por esta parte dela. Deus Pai, tu lhes falaste esta noite, eu os dou a ti agora como troféus da palavra, em nome de Jesus. Agora postos no púlpito aqui, Pai, há lenços que são para pessoas enfermas. Algum bebezinho, talvez alguma mãe, alguma irmã, algum irmão. Até mesmo pequenos grampos de cabelo presos neles. E agora eu os seguro perto de mim. Agora somos ensinados na Bíblia que levavam do corpo de Paulo lenços e aventais, e pessoas enfermas eram curadas. Espíritos imundos saíam das pessoas. Agora nós compreendemos, Senhor, que Paulo foi homem, ele foi só um homem, mas era a unção do Espírito Santo que estava nele que abençoava os lenços, e a fé que as pessoas tinham de que ele era o teu apóstolo. Agora Paulo foi tirado de nós, mas não o guia. Ele ainda está aqui. E Deus, rogo que tu abençoes esses lenços e que o guia os conduza ao lugar, aquele de completa rendição. Foi-nos dito novamente que quando Israel estava seguindo o seu guia e chegaram ao Jordão, ao Mar Vermelho, melhor dizendo, foram parados exatamente na linha do dever, e o guia os conduziu até lá. Para quê?
para mostrar a sua glória. E quando todas as esperanças se haviam ido, então Deus olhou para baixo através daquela coluna de fogo e até mesmo o velho mar morto se assustou e rolou para trás e houve uma vereda que foi feita para Israel caminhar até a terra prometida. Verdadeiramente, Senhor, Tu ainda és o mesmo Deus. Essas pessoas talvez sejam cristãs, talvez estejam exatamente no caminho do dever, mas foram trazidas a este lugar apertado onde a enfermidade as encurralou. Olha para baixo através do sangue de Jesus esta noite. Aquele diabo se assustará, ele recuará e teus filhos passarão para a promessa de boa saúde. Concede, Pai, eu os envio do meu corpo ao deles em nome de Jesus Cristo. Eu elevo esta congregação perante Ti. Pela fé, eu os levo até o glorioso altar de Deus, lá no céu, por todo desejo de enfermidade, o que quer que tenham, que esteja errado, o que quer que esteja errado na vida deles, em qualquer área. Deus purifica-os, faze-os Deus, cura-os, Pai, e que o poder que ressuscitou Jesus da sepultura vivifique seus corpos mortais e torne novas criações em Cristo. Dá-lhes boa saúde e força para servir-te. Lembra-te de mim, ó Senhor, sou teu servo. Ajuda-me encontrando-me em necessidade de oração e rogue. O Espírito Santo nos guie, nos use e nos conduza até o dia em que vejamos Jesus Cristo face a face, em sua gloriosa vinda, quando o encontraremos nos ares no arrebatamento. Em nome de Cristo pedimos isso. Amém. Eu o amo. Vocês o amam? Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora, se não amam uns aos outros, a que viram, como vão amar aquele a quem não viram? Agora, quando cantarmos Eu Amo, vamos dar ao nosso próximo um cordial aperto de mão de amor. Eu o amo. Deus o abençoe, irmão Neville. No madeiro do Calvário. Agora ergamos as mãos a Ele. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Por um bom cântico, gostaria de ouvir um. Entendo que temos um dirigente de cânticos e evangelista aqui de Indianápolis. Creio que ele canta no tabernáculo Clay Cadle, certo? Muito bem, senhor, esse é o lugar dele, o tabernáculo Cadle. Quantos se lembram de A. Howard Cadle? Oh, que coisa, Deus descanse sua alma preciosa. O Mel do Ar, uma mulher que eu adorava ouvir cantar mais do que praticamente qualquer um que já ouvi cantar na vida, foi a senhora Cadle cantando. Antes de sair do seu quarto essa manhã, você pensou em orar em nome de Cristo, nosso Salvador, como um escudo hoje, bem do outro lado da rua ali, certa manhã, numa pequena e velha casinha de 2 cômodos, eu me levantei e entrar e acender fogo. O fogão não acendia, eu tentava fazê-lo pegar, o vento descia, apagava coisa no meu rosto, eu estava frio e estava quase congelado e geada sobre o piso, eu descalço tentando fazer esse pequeno e velho fogão de lata, pegar pequeno chaminé nele. E eu só, Meda e eu estávamos casados há pouco tempo e eu
eu estava tentando. A velha madeira estava úmida, não pegava fogo. Eu estava sentado ali, pensei, oh, que coisa. Tentei novamente, tinha de ir a trabalhar, abanando aquele velho fogão assim. E estendi a mão, liguei o rádio e ele começou a cantar. Antes de sair do seu quarto esta manhã, você pensou em orar, simplesmente cair no chão em nome de Cristo, nosso Salvador, como um escudo hoje. Oh, como adoro ouvir essa mulher. Quando atravessar o rio algum dia, creio que eu verei a senhora Carol sentada lá. Você sabe, eu sempre marquei o encontro. Deste lado do rio há uma árvore perene, você sabe, a árvore da vida. E do outro lado do rio há um coro angelical que canta dia e noite. Porque não há noite lá, canta o dia todo. Veja, eu vou conseguir um lugar para mim, é simplesmente sentar e ouvi-lo. Creio que eu verei a senhora Carol lá cantando. Deus abençoe nosso irmão. Esqueci seu nome. Qual é, irmão? Irmão Ned Woolman, cantará para vocês agora. Irmão Woolman, estou contente em tê-lo aqui esta noite.